Olá, pessoas. Eu já vou começar com uma polêmica aqui. Eu quero dizer, afirmando, que Deus é pura lógica. E por que Deus seria pura lógica? Porque Deus é o que é. O ser que existe no ser humano é o que é. Ser o que se é estar presente. É viver o agora. Viver o agora é não ser interferidos pelas emoções. E tá tudo bem, né? Porque nós somos humanos e somos emocionais. Mas por causa disso, das emoções, estão controlando as nossas ações. E isso não quer dizer que são grandes corporações. Qualquer pessoa pode fazer isso, desde que saiba como. Eu estava conversando com a criança que eu considero bastante inteligente. E aí ele me contou que estava fazendo capoeira. Eu falei, eu gosto de capoeira, capoeira é um bom esporte. E ele disse para mim que estava fazendo capoeira para se defender. E eu perguntei para ele, mas se defender de quem? E ele disse para mim que não sabia do que ele precisava se defender. E ainda me disse assim, você deixa minha cabeça bugada. E aí, diante dessa informação, eu consigo perceber que não existe um pensamento lógico no que nós estamos vivenciando no presente. Porque se uma criança que não tem noção, vou colocar dessa forma, no primeiro momento, sobre a sua própria realidade, ela está sendo condicionada por um medo irracional. Então, quando nós estamos no presente e condicionamos a vida, dizendo para essa criança que ela tem a liberdade de viver a vida dela sem o medo, nós damos total autonomia para essa criança viver a sua própria realidade, trazer o que de fato ela tem do seu potencial como ser humano. Mas se nós dizemos para ela que ela precisa se defender das outras pessoas, que ela precisa estar atenta o tempo todo porque o mundo é perigoso, o que essa criança vai trazer de potencial de si próprio para esse universo? Ela não vai trazer. Ela vai estar totalmente condicionada a esse medo e achando que todo mundo quer fazer mal a ela. Enquanto isso, no mundo que nós vivemos, todas as pessoas que já cresceram vivem essa ideia do medo de forma presencial. E mais uma vez, se nós não questionarmos o que foi ensinado enquanto criança na fase adulta, viveremos uma ideia da não realidade, daquilo que não existe. Então, se eu cresço com a ideia de medo, assisto TV, vejo notícias o tempo todo, ando nas redes sociais, eu vou entender que essas notícias de medo estão no meu campo, no meu mundo, mesmo que esteja acontecendo a quilômetros de distância. E por causa disso, eu vou ter comportamentos específicos, porque aquela informação determina o meu comportamento. E aí a gente começa, a criar ideias de proteção, porque o outro ser humano é agressivo, mas eu também sou ser humano. Eu também sou agressivo em alguns momentos. Entende a correlação? O mal não está no outro, está dentro de cada indivíduo. Cada um consegue reconhecer isso em si próprio. Mais uma vez, se não tivermos pensamento lógico para questionar essa realidade que é imposta, é uma realidade imposta, vamos repetir a mesma coisa. A pessoa que pratica a violência, ela está com medo, porque ela foi ensinada quando criança que as pessoas queriam fazer mal a ela. Entende a situação? É muito fácil você prender alguém por cometer uma violência. É muito fácil você agredir alguém porque ela cometeu uma violência e todos validam a sua agressão porque ela foi violenta. Mais uma vez, nós afirmamos sobre o pensamento lógico. Devemos questionar a nossa existência. Não naquele sentido que colocam para nós como se fosse algo maluco e que beirasse a insanidade, mas questionar os padrões que foram impostos como verdades e que nos controlam. O sentir, existe por um motivo, mas são usados como programações estratégicas para o nosso